Galera, boa tarde, tudo bem? Alexandre aqui, professor de inglês da CNI, com mais uma aula para vocês bem simples e bem rapidinha. Gente, o que eu vou falar aqui hoje, algumas pessoas de primeira instância acham que é uma coisa complicada de entender, acham que se trata de regras. Não é nada disso, é uma coisa muito boba, que, assim, é muito importante, mas é uma questão de... vocês vão entender sobre o que eu vou falar. Beleza? Hoje eu vou falar sobre active and passive voice, né? Geralmente vocês veem mais passive voice, né? Que é voz ativa e voz passiva. O que é isso? O que isso significa? Qual é a importância de aprender isso? Qual é a importância de saber lidar com isso? É o que vocês vão ver aqui hoje de uma forma bem resumida, bem básica, bem tranquila, bem fácil de entender, né? Galera, vamos começar falando aqui sobre o active voice. Active voice, né, que é a voz ativa, é a frase normal como você já conhece, né, do qual a gente tem um sujeito que faz uma ação, né, ou que tem um sujeito que pratica uma ação e um objeto que sofre essa ação, né. Por exemplo, todas essas frases que eu escrevi aqui, elas estão na voz ativa, entende? Vamos pegar a primeira aqui, ó. The people elected the president. The people elected the president. Isso aqui é um exemplo de voz ativa. As pessoas elegeram o presidente. Então, pessoas, sujeito, que elegeram a ação, no caso, né, o que eles fizeram, o presidente, o objeto. O que é o objeto, gente? O objeto é quem sofre a ação. O presidente sofreu a ação de ser elegido pelas pessoas. Ser elegido, meu Deus! De ser eleito pelas pessoas, né? Então, isso daqui é um exemplo de voz ativa. Essa frase aqui na voz passiva, o que é pegar uma frase na voz ativa e passar para a voz passiva? É nada. Eu só vou trocar a ordem, eu só vou pegar o presidente e vou colocar no centro, no começo da frase. Entende? Ao invés de eu falar que as pessoas elegeram o presidente, eu vou falar o presidente foi eleito pelas pessoas. É só isso. Entende? Ah, mas tem alguma diferença no significado entre eu falar uma coisa e outra? Não. Você fala do jeito que você quiser, a boca é sua. Mas, uma coisa eu preciso explicar para vocês. Quando você fala uma coisa na voz ativa, por exemplo, as pessoas elegeram o presidente. O foco importante dessa frase aqui, a atenção maior é para as pessoas. Quando eu troco essa frase aqui para o presidente foi eleito pelas pessoas, eu estou dando a importância agora mais para o presidente do que para as pessoas. Então, isso é uma coisa importante quando se trata de artigos de jornais, onde eles querem enfatizar maior ali a importância, a relevância das informações, eles colocam ali o ativo ou o passivo de acordo com o que eles querem influenciar mais, beleza? Então, o ativo aqui, por exemplo, as pessoas são mais importantes, mas quando eu troco para a voz passiva, por exemplo, the president, o presidente. Ah, e o mais importante, galera, vocês têm que ter jogo de cintura. Quando eu tenho a voz ativa, é muito mais simples, porque eu tenho o sujeito, o verbo, né, a ação e o sujeito aqui direitinho. Quando eu vou passar para a voz passiva, eu tenho que incluir algumas outras coisas. Obrigatoriamente, na voz ativa, a voz passiva tem que ter o verbo to be. Tem que ter o verbo to be. Tem que ter o verbo to be. Beleza? E também tem que ter a preposição by, que significa pelo, ou por, pelas pessoas, por o presidente, por aí vai. Né? Então tem que ter o verbo to be, obrigatoriamente na voz passiva, to be, e o by, essa preposição aqui muito comum. Então, como vai ficar a frase aqui, ó, o presidente foi, tá? No caso, é o verbo to be, ele foi. Só que o foi, por que é passado? Essa frase ativa aqui, a primeira, o presidente, as pessoas elegeram o presidente, então é passado, não é? Aqui tá passado, certo? Nesse caso, na voz passiva, quem vai sofrer essa diferença de tempo verbal vai ser o verbo to be. O presidente was. Para quem não sabe, gente, o verbo to be ele tem duas estruturas no passado, que é o was and were. Eu utilizo o was para I, he, she, it, e o were para you, we, they e por aí vai. Por que eu estou utilizando o was? O presidente, né? Eu estou me referindo a um sujeito da terceira pessoa no singular, no caso, ele, né? Foi. Aí eu coloco novamente o meu verbo aqui no passado, né? Elected by
pelas, ó, tem que ter pessoas, people. Aqui em cima eu tenho the people elected the president. As pessoas elegeram o presidente. E aqui eu tenho o presidente foi eleito pelas pessoas. Essa é a grande diferença. É só você trocar o sujeito, a ordem do sujeito, com o objeto. O sujeito é quem? Quem pratica a ação. O objeto é quem sofre a ação. As pessoas praticam a ação e o presidente sofreu a ação de ser eleito. Certo? Então isso daqui é muito importante que vocês entendem. Obrigatoriamente tem que ter o verbo to be na voz passiva, né? E o by, que é pelas pessoas ou por qualquer coisa. Outro exemplo. Então vocês viram que aqui, ó, essa primeira aqui, ó, tá no passado e embaixo também tem que continuar no passado. O tempo verbal não vai mudar nada, tá, gente? É só o aspecto de ativo e passivo mesmo. Se na voz ativa tava passado e eu vou passar para a voz passiva, tem que continuar no passado também. Alright? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Alex gives English classes. Alex apresenta, Alex dá aulas de inglês, né? Então, sujeito, ação e objeto aqui. Agora eu vou passar essa frase aqui para a voz passiva. Aulas de inglês, né? Aqui o Alex está com a importância, a relevância maior na frase. Agora eu vou passar as aulas de inglês para maior relevância. English classes. English classes. O que não pode faltar, gente? Verbo to be. Are. O meu verbo aqui no passado particípio. Ó, o verbo to be não pode faltar. Aulas de inglês são apresentadas by, não pode faltar também, Alex. No caso, essa daqui, aulas de inglês estão com maior relevância, né? Mas na voz passiva não pode deixar de ter o verbo to be e também não pode deixar de ter o by. Por que aqui é are, presente simples? Porque aqui está presente simples também, né? Porque não sabe, gente, esse tempo verbal aqui é presente simples. Então, na voz passiva vai continuar presente simples. Na voz passiva, quem que vai sofrer a diferença do tempo verbal? O verbo to be. Igual nessa primeira aqui, ó, ele foi para o passado, aqui ele continua no presente simples. Ele que vai sofrer essa diferença. Por isso que o verbo to be, ele também é chamado de verbo auxiliar, ok? Último exemplo aqui, agora no futuro, utilizando o will, beleza? Como é que vai ficar? Minha avó irá fazer o bolo. Minha avó irá fazer o bolo. No caso, se eu for passar isso para a voz passiva no português, o bolo será feito pela minha avó. Então, como que ficaria? The cake, o bolo, will. Gente, o will, ele é um verbo auxiliar do futuro, tá? Quando você utiliza ele, nenhuma outra coisa mais. O outro verbo que você vai utilizar com ele não precisa sofrer diferença nenhuma. Ele tem que voltar para a sua forma base. Qual que é a forma base do verbo to be? Be. The cake will be made by, não pode faltar, né? Pela minha avó. My grandma. Ok. O bolo será feito. Só esse aqui então, ó. Esses dois aqui, o auxiliar junto com o verbo to be na sua forma base, tá? Será feito pela minha avó. Então, isso daí, gente, são exemplos da voz ativa e voz passiva. Essa é a diferença entre os dois. Você pode falar do jeito que você quiser, de acordo com quem você quer dar mais relevância na frase, né? No seu texto, na sua escrita, no seu parágrafo, por aí vai, ok? E eu gostaria de deixar um dever de casa para vocês aqui, através dessa aula. Lembra que quando eu cheguei aqui, ó, isso aqui, gente, não é passado, tá? Isso daqui também não é passado simples. E no caso aqui também não seria passado simples. Existe uma coisa na língua inglesa que se chama de past participle, que é particípio do passado. É assim que se escreve, ó. Past participle. Participle. Galera, eu quero que vocês estudem isso daqui, que vocês pratiquem isso daqui e vejam o que é o past participle. Por exemplo, na língua portuguesa a gente também tem passado particípio. Vamos pegar, por exemplo, o verbo fazer.
Fazer. Qual que é o tempo verbal do verbo fazer? Fazer. Eu faço, você faz, presente simples. Agora vamos chegar para o passado simples. Eu fiz. Eu fiz. Você fez, eles fizeram, por aí vai. O passado participio do verbo fazer, feito. O verbo ver, eu vejo, eu vi. E também tem o passado participio que é visto. Ele tem visto ela. Eu tinha visto ele. Estude para mim o que é o past participle, ou passado particípio. E depois eu vou tirar essas dúvidas com vocês. Eu quero ver se vocês entenderam bem como é que funciona, quando que a gente utiliza, né? E eu quero que vocês entendam que o que está sendo utilizado aqui é passado particípio, não é passado simples, beleza? Então é isso, aula bem... Essa foi um pouquinho mais longa, né? Mas eu espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, tirem comigo através das lives, grupos e por aí vai, ou presencialmente quando encontrarem comigo de novo. Muito obrigado, galera. Até a próxima aula.